Boa tarde a todos. Vamos iniciar esta reunião, agradecendo a presença de todos os colegas e de todos os colaboradores do município e também ao público aqui presente. Hoje, sendo uma reunião extraordinária, não haverá o habitual PAOT, portanto o período antes da ordem do dia, e passamos então diretamente aos pontos da ordem do dia. Os pontos da ordem do dia, portanto, foram distribuídos e naturalmente que foram colocados na convocatória. Eu iria passar, no fundo, à apresentação dos pontos 1 e 2, que no fundo são os documentos de prestação de contas relativamente àquilo que foi o ano 2021, são as contas anuais. O ponto 2 é o relatório do inventário anual dos ativos fixos, tangíveis e intangíveis, enfim, aquilo que é o inventário, de grosso modo. Mas, de todo modo, eu iria concentrar-me apenas na prestação de contas, embora, se houver alguma questão depois no ponto 2 do relatório do inventário, quer eu, quer o Dr. Bruno, também está aqui presente, e que agradeço podermos estar ao vosso dispor para alguma questão adicional. Bom, a prestação de contas é, naturalmente, um documento, eu diria, eminentemente técnico, é um documento de relatório daquilo que foi o resultado da execução de um documento, esse sim mais político, da opção política, que é o documento do orçamento e das grandes opções do plano, em que o Executivo, como sabem, anualmente propõe que seja aprovado e é aprovado em reunião da Assembleia Municipal aquilo que são as opções entre aquilo que é a previsão da arrecadação de receita e a execução da despesa e a alocação para despesa, quer corrente, quer capital, quer investimento, e portanto a prestação de contas é no fundo o prestar contas, como o próprio nome indica, daquilo que foi o orçamento aprovado em 2021, daquilo que o Executivo apresenta como resultado dessa execução. E, portanto, eu queria, obviamente, começar pelo início, que é o agradecimento que é devido a quem de direito, nomeadamente, desde logo, a todos os colegas do Executivo Municipal. Eu bem sei que, dada a especificidade desta prestação de contas, versar maioritariamente sobre o mandato anterior ainda e uma parte sobre este atual mandato, uma vez que os órgãos eleitos na sequência das eleições autárquicas de 2021 só tomaram posse em meados de outubro de 2021, portanto significa que grande parte da execução orçamental ainda é respeitante ao Executivo anterior, mas cá estarei, uma vez que é a mesma pessoa que presidia o Executivo anterior e que preside o atual, portanto para prestar os devidos esclarecimentos que entendam por conveniente nessa matéria. E enfim, temos também a Ruth e a Carla, que já pertenciam ao Executivo anterior e que também, naturalmente, nas suas pessoas e também dos colegas que, entretanto, se juntaram a esta execução de 2021, o agradecimento e, obviamente, aos serviços do município, sem os quais, naturalmente, não era possível executar o que quer que seja, e uma palavra muito especial também ao chefe da divisão, ao Bruno, e também ao Revisor Oficial de Contas, ao Pão Alvo e Associados, a Sociedade de Revisor Oficial de Contas, que também, no fundo, validou as contas apresentadas e que fez aqui, mais uma vez, um trabalho também importante de acompanhamento à nossa execução. Bom, eu queria dar-vos nota dos macronúmeros, ou seja, em termos de execução, nós podemos considerar efetivamente que as receitas, aquilo que tínhamos orçamentado em termos de total de receita era 16,1 milhões de euros, sensivelmente, e a execução da receita andou na casa dos 15 milhões de euros, o que significa que há uma execução da receita de 92,9%, sensivelmente, sendo que, no caso da receita corrente, nós tínhamos um orçamento previsto da arrecadação de receita corrente de 11,9 milhões de euros, sensivelmente, e conseguiu-se executar 12,4%, o que significa que há aqui 104,6% de execução, o que significa que nas receitas correntes tivemos até um nível de execução superior àquilo que estava orçamentalmente previsto. A nível de capital, a execução não foi tão boa. Efetivamente, na receita de capital, nós tínhamos orçamentado a previsão de receita de capital de 4,1 milhões de euros e conseguimos uma execução de 2,4, o que significa que anda na casa dos 60% da execução da receita de capital. No que diz respeito a outras receitas, nomeadamente o saldo da gerência anterior e as reposições não abatíveis aos pagamentos, o RNAP, nós tínhamos orçamentado 123.326 euros e conseguiu-se executar 134.903, portanto, o que dá uma execução de 109,4% nesta rúbrica específica. Portanto, juntando todas as receitas, portanto, correntes, capital e as outras, aqui qualificadas, dá o tal somatório das 92,9% de execução da receita.
Ao nível da despesa, nós temos, portanto, uma despesa que foi orçamentada também igual montante, ou seja, ao abrigo do princípio do equilíbrio orçamental, 16,1 milhões de euros, sensivelmente, e a execução da despesa andou nos 14,1 milhões de euros, o que dá 87,7% de execução proporcional. Também a despesa, compondo em receita, a despesa corrente, nós tínhamos previsto no orçamento 11,1 milhões de euros de despesa corrente e conseguimos executar 10,06, o que dá 90,6% de execução da despesa corrente. E no que diz respeito à despesa de capital, nós tínhamos previsto no orçamento 5 milhões de receita de despesa de capital, desculpem, e conseguiu-se executar 4,1 milhões, o que dá 81,5% de execução nas despesas de capital, portanto, tudo junto dá o saldo de execução da despesa de 87,7%. As grandes opções do plano, portanto, a SGOP, nós tínhamos previsto orçamentado 10 milhões, sensivelmente, na SGOP e conseguiu-se executar 8,4%, o que dá 83,9% de execução da SGOP. No que diz respeito à estrutura da dívida, nós temos, de facto, um aumento da dívida, comparado com o período homólogo, ou seja, a 31/12/2020, a prestação de contas aprovada apresentou uma dívida total de 5,5 milhões de euros, sensivelmente, e nós, neste momento, a 31/12/2021, o registro da dívida total de operações é de 7 milhões de euros, o que significa que há aqui um incremento de cerca de 1,5 milhões de euros na dívida total de operações, que equivale a 27,3% de aumento da dívida total de operações do município, sendo que 500 mil euros são, e já mais à frente detalharei melhor, mas 500 mil euros, grosso modo, ainda é referente aos efeitos da pandemia de Covid-19 e o remanescente, cerca de 1 milhão, diz respeito ao aumento do esforço de investimento do município em algumas intervenções que já detalharei melhor. Portanto, a dívida de médio e longo prazo aumentou 12,9%, e a dívida de curto prazo, sim, aumentou 54%, com impacto na tesouraria do município, em termos daquilo que é a sua liquidez. Em termos de limites da dívida total da autarquia no ano de 2021, ainda assim, nós conseguiríamos ainda ter uma capacidade de endividamento a 31/12/2021, que anda na casa dos 907.447 euros de capacidade de endividamento total. No que tange à demonstração de resultados, portanto, nós temos então como rendimentos um acréscimo, ou seja, a 31/12/2020 nós tínhamos cerca de 11,4 milhões de euros de rendimentos totais e passámos a ter a 31/12 uma execução de 13,08 milhões de euros de rendimentos, o que significa que há um aumento de 1,6 milhões de euros de rendimentos, ou 14,3%. Em termos de gastos, nós tivemos uma execução a nível de 2020, portanto, até 31 de dezembro de 2020, nesse ano, 11,9, sensivelmente perto de 12 milhões de euros de gastos, e temos agora 13,1 milhões de euros de gastos, o que equivale a um aumento de 9,8%, ou cerca de 1,1 milhões de euros. Em termos de resultado líquido de exercício de 2021, contrastando com 2020, em que tivemos um resultado líquido negativo de cerca de meio milhão de euros, nós apresentamos agora um resultado líquido do exercício de 2021 de cerca de 50 mil euros, o que significa que estamos muito próximos do equilíbrio orçamental entre aquilo que é a previsão da receita e a previsão e a execução da despesa. Portanto, há aqui, de facto, em termos orçamentais, algum equilíbrio que ainda se registra, não obstante, como disse, a ter havido um aumento da dívida que depois passarei a detalhar. Portanto, em resumo, nós temos ainda, apesar de tudo, e como demonstra o resultado líquido do exercício, rigor e controle orçamental, ou seja, há uma execução na casa dos 93% na receita, há ainda uma taxa de execução significativa na SGOP e no plano plurianual de investimentos, 84% no caso da SGOP, sensivelmente, e 77% no caso do PPI. E, portanto, há aqui também a realçar o princípio do equilíbrio orçamental que está previsto
no POCAL, em que as receitas correntes conseguem ser superiores às despesas correntes, o que significa que permite a alocação de alguma receita corrente para financiar despesa de investimento ou de capital. Portanto, mantemos aí essa base do equilíbrio que é importante destacar. Depois, em termos de cumprimento do limite da dívida total, embora se verifique de facto um aumento da dívida em relação ao ano anterior, como se referiu, muito decorrente dos empréstimos e de fornecedores e fornecedores de investimentos, conseguimos cumprir o limite da dívida previsto naquilo que é o regime financeiro das autarquias locais. A dívida de médio e longo prazo aumentou cerca de 468 mil euros e a dívida de curto prazo, como disse, aumentou cerca de 1 milhão de euros. No entanto, há a registar, e isso está previsto no relatório, e está enfatizado também no relatório, que o saldo de disponibilidades também aumentou cerca de 710 mil euros, face ao ano anterior. E, portanto, os ativos fixos tangíveis, designadamente imóveis, também aumentou cerca de 1,2 milhões de euros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, a dívida aumentou, mas aumentou muito também para fazer face a despesas de investimento que aumentam o ativo do município e o seu património. E, portanto, não foi para subsidiar aumento de despesa corrente, porque aí conseguimos ter equilíbrio financeiro, como disse, e orçamental. O aumento da dívida de médio e longo prazo justifica-se pelo recurso a empréstimos também para financiar a maturidade de alguns investimentos, nos últimos 2 anos sobretudo, mas com especial enfoque na obra de requalificação do bairro João de Deus, do Mercadinho da Ruda, que ainda teve despesa em 2021 e que depois teve uma suspensão, como já temos abundantemente falado aqui em reuniões de Câmara, e beneficiação de vias municipais, onde também existiu um reforço em cumprimento daquilo que foi o plano de recuperação das vias municipais que foi aprovado e que esteve em vigor até ao final do mandato anterior. O aumento da dívida de curto prazo resulta do incremento da despesa no âmbito da pandemia, como já falei, cerca de meio milhão de euros é justificado com esse aumento da despesa, e também com o aumento com as despesas com o pessoal, em cerca de 304 mil euros, apesar de nós termos menos um trabalhador em período homólogo, ou seja, tínhamos 266 a 31 de 12 de 2020 e temos a 31 de 12 de 2021 265 colaboradores. A verdade é que com o aumento das prestações e daquilo que serão os encargos com os vencimentos, pela atualização que existiu e de descongelamento de algumas carreiras, houve esse impacto de 304 mil euros no aumento da despesa corrente com os funcionários. E, sobretudo, no último trimestre, há a destacar também, e sublinhar aquilo que já todos sentimos, que houve também um aumento generalizado de alguns bens e fornecimento de bens e serviços essenciais, nomeadamente os combustíveis e a energia, que têm aqui um peso muito significativo, que teve impacto no último trimestre, sobretudo de 2021, e que continua a ter impacto neste primeiro semestre, e todos nós sentimos isso, não diria diariamente, mas quase diariamente. Depois, continuando aqui em resumo, apesar de não ser ainda disponibilizado pela DEGAL esse plano, neste caso prazo médio de pagamentos, desculpem, a verdade é que estamos dentro dos limites que a lei dos compromissos determina, apresentando um valor de prazo médio de pagamentos que é inferior aos 90 dias, que não consigo agora determinar exatamente qual é que será, porque essa informação a DEGAL não facultou em devido tempo, mas seguramente que é inferior aos 90 dias que a lei determina. Há de facto uma ligeira redução da autonomia financeira face ao ano anterior, mas há um incremento da liquidez imediata pelo aumento do ativo, como referi há pouco. Há um desempenho positivo dos resultados de exercício face ao ano anterior, ou seja, ainda assim, apesar de ser negativo, o resultado líquido de exercício foi muito menos negativo do que no ano anterior, portanto tem cerca de mais de 400 mil euros, e portanto isto justifica que, de facto, apesar de tudo, houve algum equilíbrio e os resultados dos impostos, cobrados em 2021 não foram tão maus como aquilo que perspectivávamos que viessem a ser, e portanto isso permitiu equilibrar um bocadinho aquilo que foi a execução. Portanto, falei também genericamente no aumento daquilo que foi a despesa corrente com a pandemia e com a aquisição de bens essenciais, nomeadamente cerca de 88 mil euros com esses aumentos
da aquisição de bens superior à que estávamos a prever, o que prefaz um total significativo de aumento da despesa corrente com bens essenciais, como disse, e que continuará neste ano de 2022. Depois, o novo referencial contabilístico do SNC-AP também tem aqui algum impacto naquilo que é a prestação de contas, no que respeita, sobretudo, a que 724 mil euros sejam registados no património líquido ao invés de na rúbrica dos rendimentos. Portanto, isso também tem impacto naquilo que é a prestação de contas, mas de uma forma geral, penso que dei nota principal dos pontos em destaque com esta prestação de contas. Eu iria perguntar ao Bruno se quer acrescentar alguma coisa que eu eventualmente de relevante tenha olvidado involuntariamente, ou se ficamos para uma segunda ronda com questões que eventualmente possam surgir. Está tudo? Muito bem. Agora passava a palavra a quem quiser questionar alguma coisa sobre a prestação de contas ou sobre o relatório do inventário anual dos ativos fixos do município. Não sei se há alguma questão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Primeiro, agradecer o facto de o Sr. Presidente ter deferido o pedido de substituição, dada a excepcionalidade da situação do falecimento do vereador João Pedro. Em relação aqui à prestação de contas, eu tinha uma pergunta para fazer, simplesmente curiosidade, talvez à senhora vereadora Carla Munhoz, e em relação à minha área específica, eu vi em relação ao cheque de farmácia, e peço que esteja uma questão de interpretação no português, em relação ao cheque de farmácia, 154, não estou em erro, 154 pessoas apoiadas. A minha pergunta, que surge da leitura, é: são 154 pessoas ou 154 agregados? Se consegue... Consegues responder? Não tenho essa informação para dizer. Sr. Presidente, muito boa tarde. Cumprimento todos os colegas, todos os presentes. São 54, salvo erro, portanto, quando nós, em termos de relato, são 154 pessoas, portanto, que têm diferentes agregados. Exato. Não, a pergunta é porque cada número é atribuído ao agregado, digamos assim. E depois pode haver mais de uma pessoa associada ao mesmo número. E por isso é que da leitura do documento fiquei com essa dúvida. Quase de certeza que, em termos de relato, que é o número de pessoas. Contudo, depois posso verificar e depois confirmar. Muito obrigada. Associámos também ao agradecimento do Sr. Presidente no início aos serviços da Câmara que elaboraram o documento, que me parece muito bem estruturado. Não sou especialista de maneira nenhuma em contabilidade e, portanto, mas parece muito bem estruturado, fácil de leitura, até para uma leiga como eu, é relativamente simples perceber o que está ali plasmado. No entanto, a discussão das opções políticas é feita numa outra altura, quando da apresentação dos documentos previsionais. O que temos agora para análise é um documento, como o Sr. Presidente disse, e bem técnico, que, segundo a avaliação do Revisor Oficial de Contas, foi in situ, preparado de acordo com a legislação em vigor, e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais. O relatório apresentado pretende indicar uma gestão equilibrada, com taxas de execução elevadas e com uma posição relativamente confortável no que respeita quer aos limites legais de endividamento, quer aos prazos médios de pagamento. É importante ressalvar que o período a que este relatório se refere foi todo ele afetado pela pandemia, o que se refletiu tanto ao nível da receita, que diminuiu, como ao nível da despesa, que aumentou. Apesar disso, e considerando que o atual mandato autárquico incluiu apenas o último trimestre do ano a que se refere esta prestação de contas e que os atuais vereadores do PSD não faziam parte deste órgão executivo à data da discussão do orçamento e das grandes opções do plano para 2021, considerando também que não há propriamente uma execução dos projetos orçamentados inicialmente, o que há são transferências entre rubricas com um significativo número de alterações ao longo do ano. Recordo que na reunião do dia 27 de dezembro de 2021 foi tratada a 26ª alteração ao orçamento e às GOP. Em 28 reuniões do Executivo no ano, fizeram-se 26 alterações. Assim, foi feita uma previsão para o orçamento, que foi sofrendo sucessivas alterações e, portanto, o resultado final foi naturalmente diferente da previsão inicial. O orçamento reflete, e bem, aquilo que são as opções que a maioria democraticamente eleita entende como prioritárias,
Não há propriamente o hábito de acolher, discutir e incluir propostas de oposição na elaboração dos documentos previsionais. Também, de acordo com a opinião do Revisor Oficial de Contas, é ainda importante proceder à integração do património do município de diversos terrenos, imóveis e infraestruturas, incluindo as associadas a contratos de concessão, devido à imprevisibilidade do impacto que esses bens e sua regularização podem ter na prestação de contas. Considerando tudo o que expus e a coerência da nossa posição política relativamente ao orçamento de 2021, os vereadores do PSD vão abster-se na votação dos documentos de prestação de contas relativo ao exercício do ano anterior. No entanto, gostaríamos de deixar a questão ao Sr. Presidente se, independentemente de todos os constrangimentos conhecidos com a pandemia, e considerando as taxas de execução apresentadas que são efetivamente relativamente altas, se considera satisfeito com o município que transitou para 2022. Se considera que em 365 dias a RUDA efetivamente evoluiu um ano. Muito obrigada. Não há mais nenhuma questão sobre a prestação de contas? Não havendo, então vou, antes de colocar à votação, se calhar devia ter começado por aí, e peço desculpa por isso, mas já tive a ocasião de pessoalmente transmitir as condolências em nome de todos ao Sr. Vereador João Pedro Rodrigues pelo falecimento do seu avô, enfim, e também mais não fizemos do que acolher a nossa obrigação de acolher a substituição, por algo que é inusitado, imprevisto e com certeza que não era do agrado de ninguém, portanto, com certeza que faremos a nossa parte e naturalmente endereçar aqui as condolências ao vereador João Pedro e toda a sua família enlutada. Eu sobre a prestação de contas, eu creio que a consideração é correta, acho que enfim, é um documento técnico, como eu disse, e no fundo espelha aquilo que foi a possibilidade que tivemos de executar ou não o instrumento que a Assembleia nos permitiu executar enquanto órgão executivo, foi o orçamento aprovado. Eu queria, para tentar desmistificar, não quero de alguma forma ser mal interpretado, mas a questão do número de alterações, eu sei que é um cavalo de batalha, neste momento na oposição, parece, o número de alterações orçamentais ao longo do ano, mas eu vou dizer que mesmo essas 26 alterações ficaram muito longe do recorde que existe nesta casa, que não é meu, de promover alterações ao orçamento durante um ano. E eu creio que foram 33 ou 34 alterações orçamentais que chegaram a existir em 2011 ou em 2012, já não me recordo bem. Aquilo que posso dizer, e que foi aprovado na prestação de contas por maioria na altura, que nem sequer era a maioria do Partido Socialista que votou a favor dessa prestação de contas, é que efetivamente nesse ano em que houve o recorde de alterações orçamentais, que repito, não foram promovidas por nós, mas quem cá estava com a incumbência de ter que executar o orçamento na altura, a taxa de execução da receita foi de 68,7%, da despesa foi de 68,7% e das GOP foi 74,5%. E, portanto, com mais alterações, conseguiu-se um resultado que é muito inferior a quem, com menos alterações, conseguiu um resultado muito superior. Não sou eu que o digo, são os números que falam, e, portanto, sobre essa matéria, parece-me que esse argumento, eu compreendo que seja usado, mas mesmo depois das justificações e de se confrontarem com determinados factos, louvo até a coragem de quem continua a trazer esse ponto para cima da mesa, porque eu vou responder sempre da mesma maneira. Nós fazemos as alterações que a lei nos permite que se faça, estamos a cumprir todas as realizações, tudo aquilo que é a previsão em termos daquilo que é a possibilidade do Executivo acomodar alterações, porque vamos lá ver uma coisa, a gestão pública não pode ser aliada daquilo que é a realidade e, portanto, se a realidade muda todos os dias, é natural que um documento que é aprovado em novembro em Assembleia Municipal do ano anterior também tenha que sofrer alguns ajustamentos e algumas alterações. Aliás, para isso é que a lei permite que sejam feitas essas alterações, porque tem que se perceber que a realidade é dinâmica. E, portanto, aquilo que eu queria dizer era o seguinte: sim, fizemos 26 alterações, estou convencido que não chegaremos a fazer tantas este ano, fizemos 26 alterações,
e apresentámos um resultado de execução que, não sendo o ideal, porque o ideal seria ser 100%, está muito mais perto desse ideal do que alguma vez estivemos no passado. E, portanto, parece-me que justiça será feita a esta gestão orçamental. À gestão política e àquilo que serão as expectativas e as satisfações que as pessoas têm com a atividade do Executivo, eu diria que melhor do que ser juiz em causa própria é nós ouvirmos, percebermos e democraticamente os arrodenses tiveram a ocasião de se pronunciar há 6 meses, pouco mais do que isso, sobre a satisfação ou não da execução de um programa político e, portanto, sobre essa matéria os arrodenses são soberanos e a opinião do Presidente de Câmara é um bocadinho irrelevante sobre essa matéria. Portanto, é óbvio que se me perguntarem se eu queria sempre mais, queríamos todos sempre mais. Todos nós aqui à volta desta mesa seguramente pretendíamos, desejaríamos, e foi por isso que nós voltámos a concorrer para fazer mais e melhor, cada vez mais e melhor. Agora, é natural que quando nós apresentámos o manifesto eleitoral em 2017, não conseguimos antever que passados 2 anos e pouco iríamos ter uma pandemia, não conseguimos prever isso, e quando apresentámos o manifesto eleitoral em 2021, também não conseguimos prever que depois da pandemia iríamos ter aqui uma guerra na Europa que iria determinar muito aquilo que será os custos de produção, aquilo que é também o aumento do custo de vida, o aumento do custo energético, dos bens essenciais, etc, etc. E isso terá impacto, quer queiramos, na gestão, e nós sabemos que as pessoas vão passar por dificuldades, e as pessoas, ao passarem por dificuldades, o município não pode não deixar de passar, porque efetivamente depende daquilo que são as receitas cobradas para fazer face às despesas. E quando temos também previsão de aumento de despesas, até para fazer operações de investimento em obras, basta estar minimamente atento para perceber que o valor de uma obra há 2 anos atrás é completamente diferente do valor dessa mesma obra que se tivermos que fazer hoje, para perceber que tudo isto tem impacto significativo e tudo isto nos levará a ter que tomar opções em relação àquilo que vamos poder conseguir fazer e outras coisas que vamos ter que deixar de fazer para tomar outras opções. E, portanto, naturalmente que quem governa nestes tempos tem que perceber que está a governar em tempos muito instáveis, muito difíceis, muito exigentes e que exigem de todos nós máxima responsabilidade. E, portanto, vamos continuar a querer sempre mais, agora temos de ter os pés bem assentes na terra. Os tempos que estão aí não são fáceis de prever, não são fáceis de governar e, portanto, vamos ter que ter, em cada momento, as melhores informações possíveis para tomar as melhores decisões possíveis. E, portanto, esse é um trabalho exigente, difícil, mas cá estamos, com a mesma determinação de sempre e com a mesma vontade de sempre, em prestar o melhor serviço que sabemos e que podemos para o nosso povo que está aí fora e que exige de nós todo esse compromisso e toda essa vontade que nunca nos faltará, e isso eu posso garantir. Satisfação ou não é um sentimento individual e subjetivo. Objetivamente, a este Executivo nunca faltará vontade nem determinação para enfrentar todos os problemas e resolvê-los, tentar resolvê-los a todos. Nunca nenhum problema para este Executivo é demasiado velho para ser resolvido. Dou sempre este exemplo. A Estrada da Tesoureira estava há 30 anos quase sem ser arranjada. E nós conseguimos, com o apoio da Câmara Municipal de Loures, que esse problema não fosse respondido como sempre. Está-se há tanto tempo, nunca se vai conseguir resolver. Não. Demorou tempo, mas conseguiu resolver. E nós cá estamos, como sempre, para tentar encontrar as soluções para resolver todos os problemas que temos pela frente. Uns vamos ter mais sucesso, outros não vamos ter tanto sucesso, mas isso é da vida e, portanto, cá estaremos para assumir isso. Agora, vontade, muita sempre, para resolver os problemas e, portanto, se pudermos contar com o apoio e colaboração de todos, mesmo os vereadores da oposição, melhor. Se não pudermos contar com o apoio dos vereadores da oposição, teremos o nosso caminho a ser seguido, que é esse que foi sufragado e, portanto, é esse que vamos seguir. Já agora também dizer que há um comentário que foi feito que eu não posso deixar de passar em claro, que é o seguinte: nós somos presos por ter cão e presos por não ter, e somos acusados entre aspas, no bom sentido, de não acolher as sugestões da oposição, quando é os documentos das opções do plano, do orçamento, etc. Mas depois, quando se tem no orçamento e no plano a requalificação do campo sintético do Arrodense, a primeira coisa que se ouve nas reuniões de Câmara e na Assembleia Municipal é que isso era uma proposta do PSD. E, portanto, entendamos, ou nós aceitamos, e isso é bem visto, ou, portanto, quando se critica que não aceitamos, também não se tem que vir reclamar coisas que foram cometidas que se reivindica a paternidade das propostas. Temos que ser coerentes.
Ou aceitamos ou não aceitamos. Pelos vistos aceitamos. E os senhores até reivindicam isso como sendo uma conquista do PSD naquilo que foi a proposta do orçamento para 2022. E, portanto, vamos ver o que é que se consegue fazer, mas acho que não é justo para nós sermos acusados de não acolher e sermos autocráticos ou andarmos aqui sem acolher, sem ouvir. Acho que não, já têm tido diversas manifestações que é em sentido contrário, portanto cá estaremos sempre para acolher aquilo que entendemos que é de acolher. Agora, também não posso garantir que vamos acolher tudo, isso aí é impossível e, portanto, também não esperem que isso vá acontecer, porque isso não vai acontecer. Tá? Pronto, de alguma forma, penso que respondi a todas as questões e comentários que foram colocados. Não sei se há mais alguma questão. Sim, Sr. Presidente, respondeu, fez o seu papel e bem. Obviamente, e falava de justiça, foi uma das coisas que disse. Se não é justo nós dizermos isso, também não será justo essa tão clara demonstração de disponibilidade que vai acontecendo, efetivamente. Em conversa é muito fácil dizer, mas a verdade é que não é assim tão simples de executar. Já temos tido no passado, não tanto comigo, mas já temos tido no passado exemplos de N situações e atritos desnecessários, na minha opinião, até com timings, com prazos, que eu acho que acabam por funcionar como ligeiros entraves à evolução da situação. Mas isso nem vou aprofundar. Dizia também que, em relação ao passado, eu, sinceramente, não me interessa nada quem é que é o recordista de alterações. Ao PSD não interessa muito quem é o recordista de alterações. Agora, compreendo que não interessa. Não, repare, ainda que seja na gestão PSD, o que é que isso significa? Eu acho que nós devemos procurar um referencial que seja positivo, não sistematicamente invocar o passado e depois agora é bom, mas agora é mais ou menos bom porque antes era pior. Isto não me parece, mas nesta área ou em qualquer outra da nossa vida. Eu acho que o referencial que devemos procurar é o melhor. Não é? Temos que, ao fim e ao cabo, é isso que nos permite evoluir. Não é? Obviamente, todos temos opiniões diferentes, que é por isso que aqui estamos e isso é positivo. Obviamente, também, todos temos percepções diferentes. E o que está aqui e o que foi dito em representação do PSD não deixam de ser factos. Agora, cada um interpretará, o Sr. Presidente explica as 26 alterações. E porque é que aconteceram as 26 alterações? Toda a gente compreende, nós todos gerimos uma casa, portanto, toda a gente compreende que ninguém, um ano antes, consegue prever efetivamente o que é que vai acontecer. Toda a gente entende o que são alterações. Agora, elas efetivamente existiram. Pronto. Eu não disse que eram 26 e eram 25 ou 23. Mas também não me parece que faça muito sentido. Pois nós fizemos 26, mas vocês fizeram 33. Pronto, então, e isto conclui o quê? Qual é a conclusão que temos aqui? No próximo ano vamos estar a discutir. Olha, agora foram só 22. Pronto. Então vamos sempre evoluir. Perfeito. E é isso que se pretende, porque acho que é do interesse de todos nós. Quero que fique esclarecido que nem sequer interpretei nem sequer tenho aqui a minha interpretação. São factos e que cada um, naturalmente, é livre de interpretar como quer. Deixa-me só dizer, deixa-me só antes de dar a palavra para dizer o seguinte: eu também só interpretei factos, ou seja, e o facto é, e tirei uma conclusão, que é, depois cada um fará a sua interpretação. Com menos alterações conseguimos melhores resultados de execução, foi só isso que eu disse. Não estou a dizer que somos agora o supra-sumo da barbatana, com certeza que temos defeitos, com certeza que não é perfeito e com certeza que o ideal seria executar 100% sem alterações. Acho que é um desafio difícil, academicamente é possível, acho que na prática é difícil conseguir 100% de execução com zero alterações. O desafio ao Bruno, enquanto há vida à esperança, e pode ser que a gente um dia consiga apresentar esse resultado, dava-te um louvor em Diário da República e tudo, mas acho objetivamente pouco realista.
pouco realista, ainda por cima com aquilo que estamos a viver hoje em dia. Ainda por cima com aquilo que estamos a viver hoje em dia, então, acho que estamos aqui a falar já um bocadinho mais levianamente, entre aspas, por minha responsabilidade, estou a tentar pôr algum humor aqui, mas isto é para dizer o seguinte, obviamente o objetivo é sempre melhorar e contarão sempre connosco nessa perspectiva. Quando eu trago aqui à colação dados do passado, atenção que eu sempre disse e reafirmo, todos os presidentes de Câmara que me antecederam nestas funções, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que quando cá estiveram procuraram fazer o melhor que sabiam e que podiam. E que se não o conseguiram fazer, foi que não tiveram hipótese disso. Não tenho dúvida nenhuma, sempre disse, reitero, está em várias actas e é de ser coerente até ao fim com isto, que é a minha convicção pessoal, genuína. Agora, percebam o seguinte, se no passado era exigente e difícil prever um orçamento e executá-lo, quem teve que gerir orçamentos de pandemia e de uma guerra em cima, após a pandemia, percebam que se calhar é um bocadinho mais difícil. Acho que não é difícil chegarmos a essa conclusão. Portanto, bem há um benefício da dúvida, vamos tentar fazer o melhor possível, mas as condições, de facto, não são fáceis e são exigentes e, portanto, vai exigir de nós uma grande solidariedade para conseguirmos levar o barco a bom porto. Sr. Vereador Paulo Pinto, se for telegráfico, eu acho que já estamos em condições de poder votar. É rápido, Sr. Presidente. Obrigado pela... Boa tarde a todos. Cumprimento os colegas, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, público, Srs. jornalistas, colaboradores do município também. Factos são factos. E a verdade é esta. E os factos são que, mesmo em tempo de pandemia, há uma execução da receita da ordem de 93%, há uma execução da despesa da ordem de 88%, há uma execução da SGOP de 84%, mesmo que tenham existido umas quantas alterações orçamentais, que são inevitáveis, porque temos um acréscimo de 500 mil euros, por exemplo, com gastos devido à pandemia de Covid-19, e são coisas muito difíceis de controlar. Do mesmo modo que este ano vai ser inapelável, com os custos energéticos que temos progressivamente crescentes, entre eles os custos com combustível, se as coisas continuarem assim, arrisco a dizer, digo isto às vezes no Centro Operacional Municipal a brincar, se calhar teremos gasóleo para trabalhar até setembro. As coisas são como são e isto obriga naturalmente a que existam outras alterações orçamentais, consigamos nós manter as mesmas taxas de execução, ou se possível até um pouquinho melhores. Se conseguíssemos reduzir mesmo que em pequeno número, algumas alterações orçamentais seria também vantajoso, mas a verdade é esta, governar nestas condições obriga aqui a um esforço muito grande e há alterações que são inevitáveis que aconteçam. De qualquer das formas, é de salientar que as taxas de execução da receita e da despesa, naturalmente com pequenas diferenças entre receitas e despesas de capital e correntes, mas são efetivamente boas, são de registar, a taxa de execução das GOP também, e isso é aquilo que tem que ficar. Aliás, o relatório dos revisores oficiais de contas falam exatamente nisso, nestas boas taxas de execução e na dificuldade que foi governar em pandemia, como este ano será, seguramente falará a dificuldade que está a ser governar com estas condições que advêm dos tempos de guerra que vivemos. Okay, muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão, se posso... Tenho que... É rápido. Simplesmente uma questão de rigor. O parecer dos revisores oficiais de contas não tem a data. No total da data tem X. Sim, só favor. Não, é propositado. Há uns anos para cá que tem a ver com as regras da ordem. Eles, quando apresentam, esperam que hoje sejam aprovadas, compete à Câmara que estão a aprovar as contas. Só neste momento é que eles vão assinar com a data de hoje o parecer, a certificação, e essa depois vai ser introduzida novamente no documento. Ok, feitos os esclarecimentos, penso que podemos colocar à votação. Vou pôr os pontos em separado. O ponto 1, o documento da prestação de contas de gerência de 2021, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores Sandra e João Pedro Carvalho.
O ponto seguinte, portanto, o ponto 2, o relatório do inventário anual dos ativos fixos, tangíveis e intangíveis, relativos ao ano 2021. Questiona-se quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 2. Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 3 da ordem de trabalhos, diz respeito à segunda revisão ao orçamento e às opções do plano. Esta revisão tem que ver com a proposta de incorporação do saldo da gerência anterior, no fundo para reforçar a receita em 839.016,21 euros e também reforçando a receita com a contabilização da utilização do empréstimo de curto prazo numa parcela de 250.000 euros. E, portanto, essa revisão para inscrição na receita, sobretudo do saldo da gerência anterior, aprovada agora com a aprovação da prestação de contas que antecedeu o ponto 1 da ordem de trabalhos, neste caso, para reforçar também a despesa com projetos como o PALA, portanto, o Programa de Apoio Local ao Arrendamento, a aquisição de terras a enterro, a aquisição de contentores e papeleiras, vias municipais, a amortização de empréstimos e também despesas com pessoal. Fundamentalmente, Bruno, penso que são estas as questões que estão aqui a ser reforçadas na despesa, com aquilo que é o produto do aumento da receita proveniente da incorporação do saldo da gerência anterior e também com a utilização parcial do empréstimo de curto prazo no valor de 250.000 euros. Basicamente é isto que está em causa no ponto 3. Sexta alteração, modificação neste caso, já houve 4 alterações e agora esta será a segunda revisão. É a única forma de se conseguir introduzir o saldo da gerência, portanto o meu louvor não é... Sim, tem que ir à Assembleia, tem que ir à Assembleia Municipal. Passa a ser um objetivo da tua divisão. Por isso, nos objetivos se dá, não é avaliado por aí. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto. Faz favor, passa aí. É um objetivo que tem que ter em terceiros. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Presidente, restantes colegas na mesa, boa tarde a toda a assistência. Em relação a este ponto, sim, já foi respondido agora, é óbvio que tem que se introduzir esse valor de alguma forma. A questão aqui passa, ou seja, por entender, lá está, como até foi falado anteriormente, de haver agora uma série de questões relativas às GOP que implicam que seja feito esse investimento à partida e porque é que não foi já alocado esse valor estrategicamente a esse tipo de atividades e estratégias que temos que dar resposta já com uma visão justificada e objetiva daquilo que é o compromisso e daquilo que são as medidas que queremos dar prioridade e que são importantes, nomeadamente a questão do mercadinho, outras obras que temos em andamento e que queremos agilizar. Era só isso. Eu, na altura, quando foi a questão no final do ano, nós tivemos que tomar uma opção também em termos de revisão orçamental que tem que ver com o seguinte: nós tivemos que suportar os pedidos de esclarecimento da DGAL, que é a Direção-Geral das Autarquias Locais, no que tem já aquilo que foi a emissão da Declaração de Utilidade Pública para a expropriação, ou neste caso, para a Declaração de Utilidade Pública para a utilização de terrenos para a construção da variante rodoviária externa, e tivemos que fazer prova do cabimento orçamental e da cativação de verbas para fazer face a esse investimento. Com as expropriações, umas, como sabem, já tiveram escritura amigável, mas há cerca de 12 ou 13 parcelas ainda que carecem de intervenção, diria eu, judicial numa fase posterior. E, portanto, para fazer prova desse cabimento orçamental, nós tivemos que descabimentar um conjunto de verbas, porque não tínhamos margem orçamental para cabimentar cerca de 800.000 euros para que a DUP pudesse avançar. Recordo que a DUP já foi publicada no final do mês de março e, portanto, o processo está a seguir os seus trâmites para tendo em vista a construção da variante rodoviária externa e, portanto, agora, com o saldo da gerência anterior, que, no fundo, permitiu que nós pudéssemos, no final do ano, cabimentar aquele valor, mas como não foi utilizado até 31 de dezembro de 2021, ou seja, não tivemos que desembolsar essa verba para garantir o pagamento das expropriações, permite contabilisticamente nós podermos inscrever essa receita agora.
Ou seja, não sei se me estou a fazer entender ou se o Bruno consegue explicar de uma forma mais clara do que eu esta matéria. E, portanto, basicamente tem essa explicação. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Esta é uma operação contabilística. Nós não vamos ter mais 800 mil euros de resultado para poder... Isto é apenas orçamentalmente corrigir aquilo que foi possível. Ou seja, como não gastámos até 31 de dezembro verbas que estavam cativas para fazer face às expropriações, o que temos agora é a hipótese de, em termos de revisão, depois da prestação de contas e do resultado líquido estar aprovado, e do saldo da gerência estar aprovado com a prestação de contas, reforçar aquelas que tivemos que descabimentar para cumprir as exigências da DGAL para fazermos face à DUP. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, isto não é mais do que já tínhamos, isto é apenas regularizar algo que tivemos que descabimentar para fazer face às expropriações da variante. Como não tivemos que desembolsar ainda nenhuma verba, enfim, em termos de tesouraria e orçamento, agora podemos corrigir com esta revisão, que é o que se propõe. Basicamente é isso. Não é, Bruno? Pronto, não sei se há mais alguma questão sobre este ponto terceiro da ordem de trabalhos. Se não houver, podemos então colocar à votação o ponto terceiro da ordem de trabalhos. Eu questiono assim: quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto terceiro da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 4. O ponto 4 é um processo urbanístico. Eu até peço desculpa ter que incluir este ponto na ordem de trabalhos. Enfim, tinha dito que era substancialmente dedicado a esta questão da prestação de contas, e até certo ponto cumpri, mas a lei determina que os pontos que são, no fundo, ratificados, são despachados pelo Presidente e submetidos a ratificação, devem ser deliberados na reunião de Câmara imediatamente seguinte a esse despacho. E, portanto, a reunião imediatamente seguinte ao despacho proferido neste processo de obras particulares é esta de hoje e, portanto, neste caso em concreto, o que estamos a fazer é propor que haja esta ratificação do despacho que já produzi, no fundo a deferir aquilo que foi um pedido de parecer favorável de uma compropriedade, que já tinha vindo à reunião de Câmara de 4/4, mas que houve uma necessidade de alterar ou retificar esta deliberação em virtude de ter havido um lapso, uma vez que se trata de uma doação e não de uma compra e venda desta compropriedade, e, portanto, era preciso retificar esta situação. Portanto, não sei se há alguma questão dos colegas quanto a esta matéria. Não há nenhum esclarecimento sobre este ponto, posso colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos. Muito bem, chegamos ao fim da ordem de trabalhos de hoje. Resta-me agradecer a presença e a participação de todos. Até dia 2 de maio teremos a próxima reunião ordinária. À partida, os documentos cheguem amanhã. Está tudo a ser tratado nesse sentido. E, portanto, até breve. Muito obrigado a todos.